Bom, gente, boa tarde. A gente está aqui nesse debate sobre a ideologia da produtividade, o que que a psicologia tem a ver. A proposta desse espaço é fazer um debate mesmo, construir alguns pensamentos e tentar tirar algumas sínteses ou não. Eu estou aqui com Dassaev. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. Eu só vou querer fazer alguns avisos, que por questões de segurança a gente bloqueou o microfone, né? Eu não sei se todos estão a par, mas o Zoom, ele geralmente ele é invadido. Tem várias questões assim, então por segurança a gente deixou os áudios bloqueados, mas quem quiser também abrir as câmeras está permitido. Aí, quem quiser, depois da fala inicial do Dassaev, falar alguma coisa, acrescentar algo, pode fazer a inscrição que Gabriel sinaliza ali, que o Gabriel Augusto, ele vai anotando o nome de cada um. A gente vai fazendo assim daí, né? A pessoa se inscreve, daí fala, daí passa para outra, e assim vai indo. Então, passo a palavra para você, Rafael. Olá, gente, boa tarde. Espero que todos, todas e todos estejam bem, à medida do possível na vida do brasileiro e da brasileira. Eu me chamo Dassávio Távora Lima, sou psicólogo, mestre em psicologia e políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará. E acho que é possível que vocês me conheçam do perfil Saúde Mental Crítica, né? Que é onde eu compartilho um pouco dos meus incômodos e desgostos com a saúde mental assim, de forma mais hegemônica, né? Inicialmente, quando a Giovana entrou em contato comigo, solicitando participação nesse momento, me foi proposto uma palestra. Aí eu disse que eu participaria com a condição que não fosse uma palestra, sabe? Por dois motivos, assim, um tanto objetivos. O primeiro é porque eu estou de saco cheio de palestra, sabe? Eu acho que é um modelo cansativo, muito vertical, centralizado, né? Acho que de uma forma ou de outra, é, que também vai ter um pouco disso, né? Vai ter uma fala minha para depois a gente conversar, mas eu acho um tanto maçante esse negócio de uma pessoa vir falar e todo mundo ficar ouvindo, tá? Eu acho um pouco chato demais e também porque eu não tenho tempo agora para planejar e me organizar para uma fala mais sistematizada, né? E o segundo, porque, enfim, eu parto da educação popular, né? O meu mestrado foi com base em educação popular, redução de danos, e eu acho que não tem nada mais anti-educação popular do que uma palestra, né? Assim, aquela coisa bancária que um fala e todos escutam. Para minha surpresa, o tema que me foi proposto foi o título de um texto que eu publiquei no comecinho da pandemia, lá no comecinho do ano passado, e que infelizmente ainda é atual. Eu queria que fosse um texto já obsoleto, mas infelizmente as condições materiais, sociais, ainda não permitiram a superação total desse texto. O texto é o Ideologia da Produtividade e Saúde Mental, o que a psicologia tem a ver com isso, e aí eu propus que eu viesse, assim, trouxesse alguns tópicos que eu acho mais pertinentes dessa produção, que depois a gente conversar, sabe, assim, livremente, sem muitas formalidades. Eu vou começar um pouco falando do texto, de como foi que ele surgiu e tal, e aí depois vou comentar um pouco alguns pontos, né? Esse texto surgiu de uma forma muito curiosa, assim, eu estava dormindo à tarde, né, coisas que o lockdown permitiu, pelo menos no começo, né, eu estava dormindo e tal, e acordei com esse texto na cabeça, assim, o texto estava todo pronto, sabe? Só faltava eu sentar e botar para fora. E eu sonhei com toda a ideia assim do texto, porque na verdade estavam meio que eram temas da ordem do dia, né? E aí eu acordei, cara, eu vou escrever sobre isso. Comecei a escrever. E aí publiquei e pensava que não.
em poucos meses esse texto, né, acho que ia ser mais um registro daquele momento que a gente estava vivendo. Infelizmente, não. A pertinência dele tem se estendido mais do que eu queria, inclusive, né? Mas tá, do que é que fala esse texto? É, ele surgiu de um incômodo muito grande do momento inicial da pandemia, de que enfim, eu gosto muito de rede social, né? E eu comento muitas coisas também pelas redes sociais e tal. E eu estava vendo um movimento super estranho de psicólogos e psicólogas meio que aproveitando aquele momento, assim, catastrófico que a gente está vivendo para ficar compartilhando dicas empacotadas de saúde mental, sabe? O que fazer na pandemia, como utilizar o seu tempo de forma mais produtiva na pandemia, como se organizar, papapá, papapá. E o cara, meu irmão, onde é que essa galera vive, assim, sabe? Porque é um negócio tão desconectado da realidade, tão instrumentalizado ideologicamente, que me cansou. E aí, vou falar alguma coisa sobre. Aí já entrando, não sei se vocês leram, né? Talvez pode ser compartilhado depois o link para quem quiser ter acesso à discussão na íntegra, mas tem alguns pontos que eu acho que é interessante trazer para fazer alguns comentários breves e depois a gente conversar. Primeiro eu começo discutindo o que é a ideologia, né? Porque existe uma ideia meio que difundida, assim, de que a ideologia ela está no discurso, mas a ideologia está no discurso de forma velada, né? Assim, você tem que analisar o que está por trás do discurso para que você consiga captar o núcleo ideológico daquela mensagem. E eu acho que essa é uma compreensão tanto quanto complicada, problemática do que a ideologia, sabe? Porque não é que a ideologia está por trás da mensagem, a ideologia é a mensagem, né? Então, a ideologia não é nada que está velado, como Foucault diria, né? Não é um discurso subreptício, é o discurso, né? Então, não se trata de, quando a gente vai analisar um discurso, analisar aquilo que está por trás, o que é que ele quis dizer, qual é a mensagem subliminar. O discurso é a construção ideológica, né? Então, eu parto desse princípio, né, de que a ideologia é a mensagem, né? E eu não sei se vocês lembram, mas naquela época a gente estava se deparando com um slogan do governo genocida que ora ocupa o cargo da presidência, de que era que o Brasil não podia parar. O Brasil não pode parar. Vocês lembram? Assim, lá em comecinho de março, mais ou menos, né, estava com esse slogan de que o Brasil não podia parar, que a economia não podia parar. Inclusive, teve um dono de um restaurante muito conhecido que falou que a gente não podia parar por mais que 5 mil ou 7 mil brasileiros viessem a morrer. Bom, são mais de 600 mil, né? O que é que esse discurso puramente ideológico queria dizer? Que o lucro tem que estar acima da vida. Por mais que a gente esteja falando aí de 600 mil vidas, né? O primeiro ponto é esse. A gente foi bombardeado com a produção ideológica de base econômica, né? O discurso ele não para no ar do nada, ele tem uma base material de que não, gente, a gente não pode parar, as pessoas têm que continuar trabalhando normalmente, foda-se quem vai morrer, né? Desculpe o termo, inclusive, e tal. E qual é o problema, assim? Esse discurso ideológico, ele surgiu, né, um pouco por conta do momento que a gente estava vivendo, mas ele já vinha de antes, né? Na verdade, ele foi uma atualização de um discurso anterior, que era o discurso da produtividade. E esse discurso, ele constrói subjetividades, né? Então, a gente é o tempo todo atravessado por discursos do tipo
sei lá, não perca tempo, trabalhe enquanto os outros dormem, sabe? Assim, se você estiver em casa, aproveite esse tempo para aprender outro idioma, né? Uma coisa assim de que o tempo, ele é sempre analisado sobre a métrica do valor, né? O tempo é quase como mercadoria, o tempo é dinheiro, né? Então, houve essa atualização, essa construção ideológica já vinha de antes, porque afinal é um núcleo ideológico do próprio neoliberalismo, né? Então, nesse contexto da pandemia, houve essa, essa atualização. Não vou conseguir encontrar agora um termo melhor para isso, né? Dessa ideia do sujeito produtivo, do empresário de si mesmo, né? Da performance, do resultado, e lá eu uso inclusive o termo do sujeito Red Bull, né? Que é a noção de que a gente não pode parar nem um segundo, porque cada segundo perdido é uma conquista a menos, e papapá, e papapá, né? E aí teve um grande problema, né, que já entrando em outro ponto, né, que, bom, algumas pessoas não foram trabalhar, né, assim, não foram trabalhar seus espaços físicos, né, assim, de trabalho, nos espaços tradicionais de trabalho e tal, mas o trabalho, de certa forma, meio que entrou na nossa vida, né? Isso é algo que, assim, foi muito debatido e comentado, né, do quanto a noção do home office meio que borra essa margem do tempo do trabalho e o tempo da vida, né, como se 10 horas da noite a gente ainda tivesse que responder o WhatsApp do trabalho e tal, né, como a gente passou a morar no nosso trabalho, o trabalho passou a ser dentro da nossa casa, a gente passou a ser o nosso próprio chefe, né? E aí houve uma cobrança absurda das pessoas de que o tempo que você estava dentro de casa era um tempo de trabalho e um tempo que devia ser utilizado exaustivamente para que, enfim, você estivesse fazendo algo que produzisse valor, né? Que valor no sentido, sei lá, você pode entender no sentido marxista do termo, assim, de valor de uso, né, e tal, mas algo que fosse valoroso, sabe? Você não podia nunca ter tempo livre, sabe? Então, a gente foi muito atravessado por isso, assim. Eu digo a gente porque foi uma impressão que eu tive, assim, coletiva naquela época, né? E eu penso que vocês se depararam com isso em maior ou menor grau. Então, aí foi no meio desse contexto todo que, que começou a bombar algo que eu chamo no texto de psicologia da produtividade, sabe? Que é aquela coisa, a gente sabe que, eu suponho que a maioria são estudantes de psicologia, né, ou profissionais de psicologia. Psicologia não é um bloco hegemônico, uníssono, né, e monolítico. A psicologia tem um zilhão de abordagens, de leituras, de compreensões. Então, é, emergiu, de certa forma, essa psicologia da produtividade, que era, assim, ela tinha muito menos preocupação com a saúde real das pessoas, a saúde mental das pessoas, e muito mais preocupação com essa lógica da produção, né? Assim, eu até comento nesse texto que a psicologia virou um negócio, no sentido etimológico do termo, né? De negação do ócio. Que era isso, assim, cara, tinha umas coisas que eram muito curiosas, assim, tipo, se organize cronologicamente durante o dia, estabeleça metas para fazer na sua manhã. Se você for trabalhar de casa, trabalhe com a roupa do trabalho, porque aí você incorpora o papel do trabalhador e não que você está na sua casa, né? Uma coisa assim que porra, isso era claramente um instrumento de controle, né? Assim, a gente não precisa usar meio termos quanto a isso. Era uma psicologia que estava muito mais preocupada em manter o ritmo de reprodução social, né, de reprodução do trabalho e tudo mais,
do que preocupado com a saúde das pessoas. Porque se estivesse preocupado com a saúde das pessoas, no mínimo, ela teria que considerar toda a situação que a gente está vivendo, o contexto que a gente está vivendo, a suspensão do tempo, suspensão do espaço, a gente estava lidando ali com uma realidade de privação espacial mesmo, né? A gente só, quem teve o direito de ficar em casa só podia ficar em casa, né? Enquanto isso, grande parte das pessoas nem isso teve resguardado, né? Então, me preocupou como psicólogo a ascensão de um discurso psicológico voltado único e exclusivamente para que as pessoas se mantivessem produtivas, né? Sem, em momento algum, problematizar o que raios significava essa produtividade, né? E em que contexto isso estava acontecendo. Bom, estou vendo aqui minhas anotações, tá, gente? Se tem alguma coisa assim considerável ainda para pontuar. E aí, o que eu me proponho nesse texto, de forma... É um texto curto, sabe? Eu estou falando, parece que é um tratado, né? Não é bem isso, assim, é um texto curto, eu anotei algumas coisas para trazer para cá. E aí, uma coisa que me preocupou, assim, qual é o compromisso ético-político que esse discurso psicológico está abraçando, sabe? Assim, é meramente a ideia de que as pessoas têm que continuar sendo exploradas até a última gota, mesmo que esteja em casa, né? Então, assim, o que é que essa psicologia estava interessada em fazer? E aí eu já estou me encaminhando assim para o fim dessa explanação inicial e depois a gente pode já começar a conversar. E aí também teve outro discurso que surgiu, que foi a ideia do novo normal, né, do retorno à normalidade e tal. E eu penso, né, e trago aqui para pensar junto com vocês, que foi justamente o antigo normal, né, a nossa vida normal que a gente estava levando, que fez com que a gente vivesse esse momento pandêmico da forma que a gente viveu, né? Foi uma opção política, sabe? Não foi uma tragédia apenas causada por um vírus e tal, ainda que também tenha isso, né? Não é negando a questão epidemiológica e, enfim, da doença em si. Mas a forma como a gente atravessou foi, acima de tudo, uma opção política, né? Teve uma determinada escolha aí que nos impôs viver esse momento difícil de uma forma ainda mais difícil, né? Então, eu acho que cabia a nós, e cabe a nós, né, profissionais profissionais ou estudantes da psicologia, questionar, antes de mais nada, o normal, né? O que a gente tinha como normal? Que diabo de normal era esse que, em meio a uma pandemia, enfim, de proporções mundiais, as pessoas se sentiram obrigadas a, sem vacina, sem remédio, sem nada, se expor dessa forma, né? Porque o normal que a gente conhecia era isso, né? Então, existe até um certo limite aí, um certo limite de pensamento, né? Tipo, se as pessoas não forem trabalhar, vai fazer o quê? Né? Então, assim, o normal meio que colocava essa barreira de pensamento para a gente, né? Barreira essa que, de novo, é ideológica, né? Então, acho que cabe a gente pensar, antes de mais nada, o que é esse normal e questionar o normal, né? E dizer que a, a gente tem que, nesse momento agora, que a gente ainda está vivendo nessa pandemia, né, e tudo mais, mas a gente pensar que só voltar ao normal não é o suficiente, né? E que isso sim é papel da psicologia, sabe? Não é como se a gente tivesse que lidar apenas com os indivíduos e suas subjetividades e o campo psíquico e tal. Até porque se a gente não questiona todo esse contexto que produz essas ideologias, que constrói subjetividades, a gente está sendo conivente com isso também, né? Então, foi um pouco
essas contribuições que eu tentei trazer no texto e que está sendo o mote dessa roda de conversa. Por enquanto, eu acho que é isso, assim, essa é a minha fala inicial. Eu queria muito conversar com vocês. Como eu falei, eu não sou muito simpático ao modelo de palestra, então eu queria ver o que vocês têm a dizer, perguntar e tal, para que a gente pudesse ir trocando a partir disso. Pessoal, as inscrições estão abertas, é só sinalizar para o Gabi, que daí ele vai orientando. Gabi, a Michele Farinha quer falar. Só um minutinho, deixa eu desbloquear o microfone. Tá lá em cima, Gabi. Acho que agora você consegue falar. Agora foi. Boa tarde. Eu abri a câmera aqui porque eu acho horrível a gente falar sem se ver, né? Obrigado. E primeiro eu queria te parabenizar por este texto, né? Porque isso foi uma coisa que me incomodou também no início do ano passado, assim, de ver nas redes sociais. Eu não estava dando conta, estava mal dando conta do que eu tinha que fazer para a faculdade, né? Que seguiu online, e aquela enxurrada de pessoas dizendo que tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que fazer, e onde eu coloco a angústia que eu estou vivendo diante da pandemia, né? Não estou conseguindo dar conta de tudo isso. E realmente, assim, eu vi muitos profissionais da área da saúde estimulando este dar conta e ensinando a como dar conta, mas não era a realidade. E eu acho que isso me fez mais mal ainda, assim, de num determinado momento me sentir culpada de não estar dando conta de fazer tudo aquilo, de ver todas as séries que as pessoas estavam vendo, de fazer mais um curso para aproveitar um online. E eu disse, mas eu não estou conseguindo, né? E eu tinha dado uma pausa na minha terapia, porque eu tinha mudado de cidade, e aí eu disse, não, eu preciso voltar para ontem, assim, para ver se realmente eu sou culpada de não dar conta, ou eu que sou a normal de não estar dando conta, né? Então, assim, o quanto que isso impactou para muitas pessoas que talvez não tiveram acesso a uma terapia, né? E que ficaram se sentindo pior por não estarem dando conta de tudo que achavam que tinham que fazer, né? Então, isso me preocupou um pouco, assim. Claro que para algumas pessoas, foram para o home office, tinham que dar conta de trabalhar e tal, até faz um certo sentido algumas questões, mas eu acho que foi muito pesada essa exigência para o momento que a gente estava vivendo, né? De muita incerteza e de muitas pessoas adoecendo e morrendo e cada vez chegando mais perto, né, da gente, e com mais pessoas, né, adoecendo. E enquanto isso me preocupou assim muito. O meu marido tem um cargo de gestão e a gente conversou muito assim quando os funcionários foram para o home office, assim, principalmente as funcionárias, né? Porque daí eu me coloquei no lugar delas e eu disse para ele um dia, tipo, olha, pensa que os filhos delas também estão em casa estudando, né? É diferente o momento, então é diferente o momento, a forma como tu vai exigir né, um resultado, ou que façam alguma coisa. Eu disse para ele assim, pensa que de repente numa reunião pode surgir uma criança do nada, gritando, ou chorando, falando, e tens que entender, né?
porque vai acontecer, e realmente aconteceu, e ele disse que o quanto foi importante eu ter conversado com ele antes, para ele não cair naquele ciclo vicioso de que, né, só tem que produzir, 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 e esquecer o resto do funcionário, né, porque ali a casa do funcionário foi para dentro do trabalho. Exato. Né? E as nossas casas não estavam preparadas para um home office. Uma coisa é a gente se preparar para trabalhar home office. Outra coisa é, do nada, tu ter que ajeitar um espaço para trabalhar, né? E com a casa toda funcionando dentro de casa, né? A escola funcionando dentro de casa, marido e esposa dividindo espaço para trabalhar, dividindo o computador com o filho que tem escola. E isso me preocupou, porque eu não via essa preocupação dos profissionais da saúde, assim, né? Ou muito pouco, um lá que outro tocava nesse tema, assim. Eu acho que mais para o final do ano começou a se falar mais, porque as pessoas começaram a surtar, né? E a buscar ajuda. Então, aí se deram conta, olha, tem alguma coisa errada aí, né? E a coisa foi se prolongando também, né? Ah, é 15 dias, não, é mais 15, não, é... E foi indo, e a gente foi empurrando meio com a barriga, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, para a gente colocar. E é claro que o nosso desgoverno contribuiu muito para tudo isso, eu acho, né? E esse novo normal eu quero saber qual é também, porque eu não sei para onde vamos. Que novo normal é esse? O novo normal já estava pior do que o normal que estava ruim já, né? Não, isso é muito interessante você ter pontuado, Michele, porque olha que coisa doida, assim, né? Porque eu escrevi o texto, certo? Tipo, então, assim, teoricamente, a gente pensa que quando a gente está consciente da coisa, não, eu sei disso que está acontecendo, né, e tal, mas a gente nunca está imune, sabe? Assim, eu mesmo, várias e várias vezes, eu me peguei, assim, me cobrando exageradamente, como se todo o meu tempo que eu estivesse em casa fosse um tempo que estivesse automaticamente livre para eu preencher com qualquer outra coisa que não, por exemplo, ficar deitado na minha rede, né? E aí eu fiquei, rapaz, como é que pode? Eu chego, eu escrevo isso aqui, aí eu comento isso, né, assim, nas redes sociais e tal, e tal hora eu me pego fazendo essa cobrança, assim, como se fosse um chefe interno, né, gente? Parece que internaliza o papel da pessoa que vai cobrar o tempo todo. Ah, você deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo aquilo e tal. Então, a primeira coisa é que, assim, o discurso atravessa nossas vidas e nos formata subjetivamente de tal forma que, às vezes, mesmo sem tomar consciência disso, a gente se pega reproduzindo exatamente essa ideologia, né, da produtividade e tal. E teve um outro ponto que você falou, muito importante, né, o marcador de gênero. Que, cara, uma coisa, você pensa, eu sou homem, né, então, eu sou homem, branco, não tenho filhos, né, tenho gatos apenas, e eu estava esgotado, sabe? Então, imagina o que é, por exemplo, uma mãe, esse exemplo que você trouxe, né? Assim, o quanto ela estava trabalhando com os filhos, muitas vezes ensinando a tarefa de casa e tal. Então, tinha ainda essa noção muito difundida de um ser abstrato que só trabalha, que não tem vida, né? Que só tem que lidar com as suas próprias preocupações, ou seja, um ser que não existe, né? Sendo essa imagem sendo reforçada e nutrida assim, né, pelas redes sociais. E aí é o caso da gente parar e, gente, quem é a pessoa que vive assim atualmente, né? Então, tem ainda esses outros aspectos que a gente deveria considerar. Marcadores de gêneros, né? Marcadores de raça, por exemplo. Questão do trabalho, né? Uma coisa foi o meu trabalho ter me permitido, durante algum tempo, trabalhar daqui da minha casa. Outra coisa é uma pessoa, por exemplo, um profissional da saúde, precisa nem tão longe, né?
profissional da saúde não teve a possibilidade de ficar em casa. Pelo contrário, aí que ele foi demandado mesmo, né? E aí, ele chega em casa exausto e se depara com cada vez mais um bombardeamento de informações que diz que o tempo que ele tem que estar em casa, tem que estar fazendo coisas produtivas. Imagina o desgaste mental, né? Físico e mental desses trabalhadores, né? Não, então, assim, quando a gente fala de um ser abstrato, já é problemático. Quando a gente vai colocando concretude, né, assim, que essa pessoa, ela é uma mulher, ela é mãe, ela é técnica de enfermagem, aí que a coisa vai ficando difícil mesmo, ao ponto de já é insustentável na abstração, no real é ainda pior. Acho que a Giovana falou aí. Eu acho que é a Verena antes. Gabi, procura aí, Verena. Oi, boa tarde. Não tenho nada muito grandioso para falar, mas exatamente isso, assim, pontuar sobre a diferença das angústias, né? As angústias foram muito diferentes, e elas foram permeadas pela materialidade mesmo, né? A concretude da vida, como ela é, que posição eu ocupo, se eu tenho a possibilidade de me angustiar com os efeitos da pandemia, né? Muitas pessoas sequer tiveram essa possibilidade. E também eu lembro muito daquele quadrinho que passou muito assim no começo da pandemia sobre a gente estar na mesma tempestade, em barcos diferentes, né? E isso nunca fez tanto sentido. E também essa diferença assim de possibilidades de instrumento para lidar com essa realidade, né? Como eles são diferentes, como eles são diferentes para muitas pessoas, assim. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente nunca... Quer dizer, vimos em muitos momentos essas diferenças, né, de possibilidades de lidar com a vida da forma como ela é, mas com certeza isso foi acentuado, né? Foi muito, a gente conseguiu visualizar muito bem e tem conseguido, né, visualizar muito bem como que isso se expressa na nossa sociedade, né? E realmente, assim, todos os momentos da pandemia que eu tive a possibilidade de pensar sobre o que eu estava sentindo, né? Pensar, nossa, eu tô cansado de ter aula online, nossa, não aguento mais fazer isso, nossa, tô cansado de fazer o estágio pelo computador. Em todos esses momentos eu também tentei pensar assim, me guiar pela totalidade, sabe? Caramba, tem gente que não pode pensar sobre isso, não, assim, sequer existe tempo para pensar sobre isso. É só isso. Maravilha. Tem muita gente se inscrevendo. Eu tô amando. Vou fazer uma fala um pouco desorganizada aqui, mas que eu acho que, que linka com várias coisas, né? Que é isso, né? Uma coisa que a pandemia ela fez eu fazer foi estudar vários assuntos e às vezes se relacionam, às vezes não se relacionam. Mas uma pontuação que eu queria fazer é que o quanto lá no início da pandemia foi criado os profissionais de saúde como heróis. E o quanto isso escondia praticamente um trabalho abusivo de exploração desses profissionais, né? Que agora, inclusive, estão sendo demitidos. Muitos enfermeiros que estavam dentro dos hospitais estão sendo mandados embora. E que daí você entra em um outro ponto, que ontem eu estava lendo um texto de uma camarada, que é a Dani, que inclusive está na nossa programação e que passou contato, que ela fala sobre o trabalho invisível, os impactos do trabalho doméstico no desenvolvimento da personalidade das mulheres. E o quanto isso... Porque daí, né, nessa tese dela, na monografia dela, ela discorre e ela explica o quanto para as mulheres esse trabalho doméstico vai construir a personalidade, né? Ela centraliza em um dado momento sobre, por exemplo, a construção da personalidade da mulher, ela acaba sendo, pelas questões da construção social,
ela se volta para essa coisa de ter mais cuidado e o quanto isso impacta no mercado de trabalho, daí por isso que tem mais psicólogas mulheres, não, enfim. E o quanto esse trabalho também é precarizado. E o quanto na pandemia isso se mostrou mais, né? Que, tipo, muitas enfermeiras tinham que ir para o hospital, voltar para casa, cuidar da casa, dar atenção para o filho, ou, por exemplo, dentro da universidade, as professoras, né, que tinham que dar as aulas e volta e meia você escutava, né, a criança indo interromper, ou o marido aparecendo, tipo, ai, onde está tal coisa? E uma coisa que eu sempre analisava nas aulas era quantas vezes os professores homens eram interrompidos e quantas vezes as professoras mulheres eram interrompidas por alguma coisa do cotidiano. E quanto isso se intensificou? E ao mesmo tempo, a universidade demandava uma alta produtividade dos professores. Tinha professor que estava virando à noite corrigindo o trabalho ou fazendo propostas de plano de ensino. No começo da pandemia, isso intensificou muito mais. Os professores tiveram que dar conta de mudar o plano de ensino da noite para o dia. E para no final do semestre chegar com um discurso de passamos pela pandemia. Passamos pelo primeiro semestre da pandemia. E aí isso linka com outra coisa que eu estou estudando também, que é sobre cooptação da subjetividade pelo trabalho, né? Taylorismo, especificamente, taylorista, desculpa. E que fica muito evidenciado, né? Esses slogans, tipo, o Brasil não pode parar, superamos a pandemia. E onde que fica esse sofrimento? Aonde que fica a humanidade dessas pessoas? Pô, eu, pelo menos, eu não fiquei bem. É agora que eu tô começando a entrar nos trilhos de novo, assim, de estar bem. Mas na pandemia, eu não tinha vontade de ligar o computador. Eu tava cansada, eu tava exausta. Eu tinha que apresentar trabalho enquanto, sei lá, quantas pessoas estavam morrendo por dia. Como que fica a elaboração de um luto disso? Como que fica a elaboração de um luto de expectativas de vida? Então, é mais ou menos essa provocação. Gabi, você conseguiu anotar para ver quem é o próximo? É só para dizer que a Dani é maravilhosa, gente. A Dani, ela já fez o evento que ela ia participar, né? A mesa, sei lá. A Dani é massa. Quem é agora? Agora é Giovana Campos. Deixa eu tentar desbloquear o... Foi, Oi, desbloqueei. tudo bem? Deu. Então, eu ia falar, mas você já acabou falando bem o que eu queria, né? Então, Mas pode não, falar, eu contribuo com o não, é debate. que eu gostei, eu só não consigo ligar a câmera, me desculpem. Não, tá tranquilo. Eu só queria falar que essa questão que você reafirmou, né? Que agora você está começando a entrar no eixo de novo. Eu acho muito real isso, porque a gente viveu literalmente quase 2 anos enclausurado dentro de casa, com medo de tudo, seja da doença, seja por sua vida, seja porque o país está pegando fogo, basicamente, em todos os setores. Mas em algum momento agora parece que tem uma mínima esperança, pelo menos, da gente viver, voltar a viver com dignidade, né? Ali de voltar a, pelo menos, ter casa e trabalho, a faculdade e a casa, voltar a reestabelecer as coisas. Tudo bem que vai ser totalmente difícil, né? Eu acho que a gente entrou numa fase da humanidade que a gente não vai superar muito cedo, se superar. Mas eu acho que é bem isso, a questão de adaptabilidade com o que a gente tem atualmente, né? Mas relembrando que todo mundo é humano, né? A gente não virou máquina só porque agora tem acesso à tecnologia para tudo. Perfeito. Acho que tem um monte de pessoa, né? Então, eu acho que eu vou esperar as pessoas comentarem e aí depois eu vou fazer alguns comentários em cima disso, né? Para também não ficar... Porque eu prefiro ouvir também. Agora é o John. Eu não sei falar o sobrenome, seu sobrenome, John, desculpa.
Acho que o John não está. Tá. Então, vem o João. Deixa eu ver, o João. O João, acho que também não tá. Ok, então agora é a Juliana. João, qualquer coisa comenta aí que a gente, sei lá, comenta também. Então, eu acho que só para complementar que a gente já vinha sofrendo aí uma espécie de cansaço, né? E dessa modo de produtividade, modo da nossa sociedade estar organizada, e eu sinto que na pandemia esse cansaço ficou cada vez mais solitário. Então, eu acho que é um excelente momento para a gente repensar não só a forma como a gente está refazendo essas relações nossas, né, individuais, em sociedade, principalmente. Então, é mais nesse sentido. Eu, sinceramente, às vezes fico um pouco pessimista, vou ser bem sincera, em relação à política e principalmente nosso sistema que é neoliberalista, vendo que hoje esse modo de produtividade ele exige tanto das pessoas que elas se descaracterizam, elas nem sabem mais quais são os desejos delas, né? E isso está tão incutido que é difícil até você conversar com essas pessoas. Por exemplo, eu tenho colegas, amigas, que elas vivem para trabalhar, elas não vivem para fazer outra coisa na vida delas a não ser trabalhar. E até um diálogo para tentar desinstalar esse sistema aí que elas estão todas né, imersas nisso é super complicado, fica difícil até o diálogo. Então, mais nesse sentido, às vezes eu fico me questionando qual é a via de conversar com essas pessoas, por onde a gente começa para poder desconstruir tudo isso. É isso. Muito bom, Juliana. Eu queria comentar em cima de alguns comentários anteriores, mas também muito por conta disso que a Juliana falou, né? De fato, esse cansaço não é de agora, né? Tipo assim, não é como se o vírus chegasse e aí a gente começou a experienciar um cansaço que até então nos era desconhecido. Não é bem por aí, né? Tem a ver com todo um modo de organização social que vem principalmente dali do final dos anos 80 para os anos 90, né, que tem se estabelecido como o horizonte da humanidade, né, como diria o Fukuyama, o fim da história, né? Então assim, não há mais possibilidade de superação desse modelo de organização social. O que a gente tem que fazer é fazer um remendo aqui e ali, mas chegamos ao fim da história, não há mais nenhuma mudança possível, né? E, bom, a gente acredita nisso porque a gente ainda está imerso nisso, né? Mas acho que nada mais anti-histórico do que a noção de fim da história, né? A história está aí para nos mostrar que não é bem assim, né? As coisas mudam e existem contradições que a gente se depara, onde são necessárias, assim, mudanças mesmo, né? Assim, eu vou usar, inclusive, uma palavra que muitas vezes é demonizada, mas revoluções, né? No sentido de, sabe, uma coisa que se transforma e se supera e muda radicalmente a forma que a gente vivia. A gente tende a acreditar que as coisas vão ser sempre assim, porque as coisas estão sendo assim, e a gente é o tempo todo bombardeado de aparelhos ideológicos que dizem: ah, é assim mesmo, ah, se não for cumprido o teto de gastos, nossa vida vai ser muito ruim, sendo que, na verdade, nossa vida está muito ruim, principalmente pelo teto de gastos, né? Então, assim, existe o tempo todo uma produção de discursos que nos fazem
achar que as coisas são assim mesmo e a gente tem que se dar por vencido. Eu acho que eu sou pessimista na razão, mas eu sou muito otimista, assim, sabe? Eu acho que, na verdade, a situação de coisas está entrando uma, a gente está vivendo uma síntese de tantas crises ao mesmo tempo, que, na verdade, eu fico pensando, cara, é insustentável que a gente não encontre outra forma de viver, sabe? E aí você pode entender isso da forma que você quiser, mas, assim, são dados concretos, assim, a gente está passando por uma crise ambiental, a gente está passando por uma crise do trabalho, né, que dificilmente também na psicologia a gente vê alguém falando sobre a crise do trabalho, mas a realidade é o quê? Cada vez mais os postos de trabalho sejam ocupados por máquinas, que já é o que está acontecendo, e os robôs estão surgindo aí, bom, para ser usados pelo Estado como forma de repressão, né? Então, assim, em síntese, a gente está passando por tanta coisa difícil que a gente pensa, cara, ou a gente supera isso, ou a gente vai viver uma barbárie, né, sabe, assim, uma coisa bem pessimista mesmo. Eu costumo botar muita fé no ser humano, sabe? Eu acho que, como psicólogo histórico cultural, eu não conseguiria pensar de outra forma. Eu tenho realmente uma visão, assim, de que a gente, a gente é bom demais para se deixar vencer por isso, sabe? Pode parecer até estranho, né, falando de tanta coisa ruim, mas é verdade, sabe? Então, assim, eu entendo o pessimismo, mas eu acho que, pelo contrário, a gente tem que entender que isso que a gente está vivendo é um momento muito crítico que vai demandar da gente realmente, assim, sabe, uma outra forma de pensar a vida aqui, isso que a gente chama de planeta Terra, sabe? Assim, é sério que a gente vai acabar porque a gente não consegue reduzir a emissão de gases de efeito estufa, sabe? Eu fico pensando, gente, não é possível que a gente acredite nisso, sabe? É sério que nós vamos todos ser dizimados porque o clima na Terra vai piorar e a gente vai ficar passivo, assim, tá, vamos morrer, sabe? Eu acho que não, a gente é massa, sabe? Assim, o ser humano é massa demais, a gente faz muita coisa massa, então eu não consigo acreditar que a gente vai ver a nossa dizimação, essa palavra está correta? Não sei. A gente vai ver a nossa dizimação assim de forma passiva. Eu acho que a gente vai, de alguma forma, ter que encontrar uma outra forma de, de viver, né? Então, sei lá, vou passar para a próxima pessoa. Me empolguei, desculpe. Só complementando, que é aquela clássica frase quase clichê, que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso sabe, é um pouco isso, assim, né? E eu entendo, né? Cara, sei lá, a gente é o tempo todo bombardeado por uma visão negativa, né, da humanidade, assim, a humanidade é muito ruim, vem meteoro, eu prefiro cachorro do que gente, o ser humano não sei o quê. Eu juro, eu não consigo, assim, aderir a isso, sabe? Eu não consigo conceber a ideia de que um animal que inventou uma coisa chamada linguagem, sabe? Que eu falo, emito sons e as pessoas entendem o que eu estou falando. Olha que coisa magnífica isso, velho. A gente às vezes esquece do quanto isso é foda, sabe? Assim, a gente inventou uma coisa chamada linguagem, a gente produziu, sabe, formas de cuidar das pessoas, inclusive a gente evoluiu, né, a partir do apoio uns dos outros e tal. Então, por mais que a gente seja o tempo todo, sabe, jogado assim, essas coisas na gente, não, gente, eu não consigo acreditar nisso. Peço desculpas, mas eu penso que a gente é bom demais para acabar dessa forma, sabe? Pode ser um humanismo ingênuo, pode ser, né? Mas eu ainda acho que é uma via mais interessante. Concordo. Ó, tem uma fala aqui da Catarina, que ela tá sem microfone, então ela escreveu. O discurso da produtividade é interessante também ao analisarmos como o sistema, junto com a ideologia da
produtividade atua, a fim de individualizar a questão da saúde mental. Ao mesmo tempo que somos sobrecarregados para a produção 24 horas para produzir, a fim de manter a riqueza da classe dominante, como infelizmente... Peraí, que vai subindo aqui, vai subindo. Como infelizmente vemos em algumas campanhas de Setembro Amarelo, ignorando a necessidade de promoção de fatores de produção de direitos assegurados e afins para que as pessoas tenham dignidade e integridade para simbolizar as suas vidas. Sim, Catarina. Abram aspas aqui para falar sobre o Setembro Amarelo. Que só fica no Setembro Amarelo, ninguém fala sobre qualidade de vida, né? Deixa eu ver aqui, quem mais? Quem vai falar agora? Agora é o Guilherme. Guilherme está aí? Ele confirmou? Deixa eu ver. Parece que ele escreveu no chat. Acredito que esse sujeito perdeu o movimento de individualização há mais tempo que a pandemia, em que não se reconhece mais. Ele não vê mais o que quer fazer, o que gosta. Ele pensa somente no que precisa produzir, porque a sociedade coloca isso nele em todo momento. A pandemia nos colocou entre quatro paredes para que finalmente percebêssemos. Eu me lembrei agora de um... Não sei se vocês já leram, tem um livro, cara, que eu acho assim fantástico. Eu acho que é a melhor introdução a entender, sabe, assim, essa produção de subjetividade no contexto do neoliberalismo, que é o A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e Christian Laval. Eles fazem uma discussão muito interessante, porque existe uma certa noção de que o neoliberalismo é um modelo econômico, né? E é isso também, mas não só, né? E a discussão que eles fazem é de que o neoliberalismo é, sobretudo, uma forma de governo das pessoas, de governo dos corpos, né? Assim, no sentido bem Foucaultiano da coisa. E que esse governo consiste em fazer com que as pessoas acreditem que elas se governam, sabe, por si só. Então, assim, a noção de que existe uma liberdade absoluta, de que eu faço minha história, ou de que, sei lá, tudo depende de mim, então eu vou me esforçar ao máximo, pois tudo depende de mim, né? O outro é meu concorrente e tal. E eles usam um termo que eu acho assim fantástico, que é a ideia do sujeito empresa, sabe? Ou subjetividade empresarial, porque eu acho que assim é a definição perfeita, né, dessa noção toda de sujeito neoliberal, assim, porque é a ideia de alguém que está constantemente vivendo uma concorrência com os outros, né? O outro, assim, a gente já vive uma alienação do gênero humano, né? O outro me é visto como estranho e tal. O outro é alguém estranho a mim. Mas não é só isso, assim. O outro é estranho a mim e ao mesmo tempo é meu concorrente, é meu inimigo, é alguém que eu devo vencer.
e para que eu vença o meu inimigo, eu tenho que melhorar cada vez mais, né, e tal. E isso está muito presente no discurso de coaching, né? Enfim, não sei se tem alguém aqui que seja do coaching, né, e tal, mas não só, né? Eu tive curiosidade para ler esse dia sobre CrossFit, sabe? Cara, é muito louco. É tudo isso, sabe? Assim, a ideia do você pode, não canse agora e tal. Enfim, é realmente um modelo de governo das pessoas que deu muito certo, porque as pessoas passaram a acreditar nisso, né? Então, assim, porque as pessoas se individualizaram a tal ponto que sou eu contra o mundo, e aí eu preciso vencer todo mundo, né? Então, a noção de produtividade se alimenta nisso, né? Porque você é aquilo que você produz. E se você é alguém muito produtivo, você é alguém muito legal, alguém muito foda, né? Então, por isso que esse cansaço que a gente vivencia e experiencia não é de agora, já faz um tempo. Mas num contexto real, assim, onde as pessoas podem morrer, isso se intensifica num grau muito grande, né? E aí eu passo para quem for falar, gente. Desculpa se eu me alonguei demais. Deixa eu retificar o meu erro, foi a Fly Guedes que falou o texto, o Guilherme sumiu, e agora é a Fernanda. Fernanda, você ainda está aí? Bom, vou passar então aqui para a fala da Patrícia, que ela falou assim: boa tarde. Eu percebo que para muitos profissionais da saúde mental, uma grande ficha está caindo só agora, que o discurso da psicologia é e ainda é muito alicerçado na lógica neoliberal de individualizar os problemas, principalmente no consultório. Isso não fazia parte da formação do debate acadêmico há alguns anos atrás. Vocês consideram que hoje está diferente? Tá, ela mandou aqui no chat, foi? É. Tá. Tentar responder de forma mais geral, certo? A psicologia, essa ciência maravilhosa que a gente estuda, ela tem uma história curiosa, sabe? Então, assim, quando a gente entende como a psicologia surgiu, para que ela surgiu, a gente entende muito desses problemas, dessas limitações que a gente está debatendo hoje em dia, né? Quando a psicologia surgiu, ela surgiu no sentido de ser, ela foi considerada assim quase que a ciência dos olhos da burguesia, porque era uma ciência perfeita para individualizar todas aquelas contradições que fazem parte da vida social, né? Com isso, eu estou dizendo que a psicologia é horrível, que a gente tem que jogar ela fora? Não, né? Inclusive, eu sou fascinado pela psicologia, mas é importante a gente saber dessa história dela, né? A psicologia foi justamente essa ciência que tentava individualizar o político e despolitizar o individual, sabe? Então, durante muito tempo, né, a formação dela foi essa mesmo, né? Assim, entender o sujeito
como alguém, assim, sabe, descolado do mundo concreto, da vida material, entender a subjetividade quase que como uma essência do ser humano, né, assim, a personalidade como algo singular, que logo não tem nada a ver com o mundo que a gente vive, né? Então, essa foi a história da psicologia em linhas gerais, certo? Foi só isso? Não, né? Claro que não, até porque houveram, sei lá, por exemplo, o próprio Vygotsky, né? O Vallon fazia uma discussão muito interessante de que essa cisão individual social é uma cisão puramente ideológica, né? Então, assim, não faz sentido pensar em um sujeito, um indivíduo apartado da vida social. Mas, hegemonicamente, realmente, a psicologia foi essa ciência mesmo, né? Então, assim, frases que vocês vão ouvir muito a vida em todo, enquanto forem profissionais da psicologia. Isso é muito subjetivo, isso é muito particular, isso é muito... tem que ver o contexto, né? Então, assim, quando fala que tem que ver o contexto, ainda foi bom, porque coloca aí uma palavra contexto, ainda que seja de forma mecânica, né? Como se fosse o contexto e a pessoa. Enfim. Mas tudo isso para dizer que durante muito tempo a gente trabalhou com a noção de subjetividade realmente como se ela se limitasse aos limites, assim, da pele da pessoa, sabe? É como se fosse a ciência da pele para dentro, sabe? Da cabeça. Para ser ainda mais reducionista, a gente teve algumas ondas que tentaram cerebralizar tudo, né? Então, assim, não basta que seja do sujeito, não basta que seja da vida interna desse sujeito, mas tem que ser da vida interna do cérebro do sujeito, sabe? Então, assim, foi uma ciência que ela tentou o tempo todo internalizar tudo e buscar sempre as respostas a partir da internalização, disso que a gente chama de subjetividade e vida interna, enfim. Então, é natural entre várias aspas, né, assim, que a gente ainda se depare com, com concepções de psicologia que partam dessa ordem, né? Minha percepção, né, já que eu entendi que foi uma pergunta mais assim de opinião e tal, eu acho que não de agora, né, acho que já faz um tempo em que a ciência psicológica está entendendo que essa noção idealista ou mecanicista não dá conta de explicar as coisas, né? Assim, não dá conta de explicar por que, por exemplo, hoje a depressão é a condição de saúde mais incapacitante do mundo. Por quê? Sabe? É porque o cérebro da gente tá pifando? É porque a serotonina não está chegando no outro neurotransmissor? É uma explicação fácil, mas que não explica, né? Como toda explicação fácil. Então, assim, eu percebo que de algum tempo para cá há sim um movimento de considerar a formação da subjetividade, a construção do psiquismo, né? A formação do psiquismo de forma que dê conta disso que a gente chama de vida social. Claro, algumas respostas um pouco mais mecânicas, algumas um pouco mais assim, ainda separando sujeito da sociedade, como se isso fosse possível, mas há pelo menos um ensaio de tentar explicar que a subjetividade é muito mais política do que a gente imagina, né? Até o momento, nenhum, não tem inscritos. Se alguém quiser se inscrever, está aberto. Mas eu gostaria de né, não sei retificar, salientar, que esses tempos eu estava lendo um texto da Anna Bock, e que tem um parágrafo que ela explica sobre o fenômeno psicológico, né? Que eu acho essa mulher incrível, eu sou grande fã da Anna Bock. E ela, no finalzinho, né, quando ela vai falar sobre o fenômeno psicológico, né, ela, todo, né, esse capítulo desse livro, ela trilha falando, né, sobre quanto se você vê o fenômeno só por um lado, você esquece do outro, e é interessante ver
esse processo dialético entre os dois para você chegar dentro do objeto de fato, e que ela fala, né, que se existe uma psicologia que ela não tenha um compromisso ético e político, não é psicologia, é ideologia. E eu acho que isso serve muito, né? Que a gente não parte de um ponto de olhar a realidade como ela é, que ela é crítica, e a gente não vai estar, a gente vai estar reproduzindo discursos, né? Como, por exemplo, aconteceu no início da pandemia. As pessoas caíram no mar de como ser produtivo. Eu gosto desse início da pandemia, de quando a galera estava botando fé na produtividade, porque depois dali foi só para baixo. Até esses dias eu vi um meme no Twitter que foi saudade do começo da pandemia, quando a gente achava que podia ser produtivo. Porque as contradições da vida vão se mostrando, né? De que é impossível ter uma produtividade se você não tem as condições materiais e também não precisa ser produtivo, né? E o porquê que a gente está sendo produtivo. Não, total. Teve uma coisa que eu achava muito curiosa, assim, tipo assim, não, agora a humanidade vai acordar e vai todo mundo, né, melhorar. Eu disse assim, gente, vai ter alguma mudança material na vida das pessoas, assim, na organização do trabalho, sabe, assim, da nossa vida concreta? Se for, se houver essa mudança, pode ser que sim, que exista uma mudança. Se não, só vejo mudança para pior. Então, é um pouco isso, né? Então, eu não sei se existe algum, tem mais alguém que queira comentar, se a gente pode ir se encaminhando para o fim, não sei. Eu acho que eu falei o grosso do que eu queria falar, eu já falei. Teve uma escrita, a Mayumi. Pronto, pois perfeito. Deixa eu ver aqui. Eu tenho tempo, eu só não sei o que contribuir. Oi. Bom, Pode falar, Mayumi. enquanto vocês estavam falando, essa última fala me lembrou um livro que eu nem lembrava que eu tinha lido, mas agora eu me lembrei, eu acho que foi até um motivo pelo qual eu vim, assim, eu me interessei, que foi o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que foi um livro que me abriu muito a mente, porque ele é um livro de 2017, e quando eu li foi no começo da pandemia, e ele começa o livro falando que seria muito difícil ter uma pandemia no mundo, que ia fazer todo mundo voltar a se isolar. E, bom, aconteceu, e enquanto ele estava falando já do nosso antigo normal, era muito interessante que ele já falava dessa produtividade, dessa autoexploração, das pessoas querendo sempre produzir mais, de elas não precisarem mais de alguém olhando por elas. Elas literalmente estavam olhando para si mesmas já com esse olhar crítico que o Foucault falava que eram os outros, agora ela era a única pessoa fazendo ela trabalhar, então ela estava se autoexplorando muito mais, porque ao invés das outras pessoas que iam te ver umas 12 horas por dia, você se vê 24. E também outra coisa que me veio à mente, desculpa se eu saí um pouquinho do assunto, mas eu acho que eu já saí, né? E outra coisa que me lembrou é que a gente fala muito, principalmente na psicologia, sobre a questão das pessoas se isolando na pandemia. Mas eu gosto também de pensar nas pessoas que não puderam se isolar. Elas não tiveram essa escolha, elas simplesmente tiveram que continuar saindo, trabalhando, e isso foi uma grande maioria. Nós falamos muito de pessoas privilegiadas que puderam se proteger dentro de suas casas, mas muitas pessoas não puderam. Elas simplesmente tiveram que lidar com toda a pressão do medo, com a pressão de perder pessoas, com a pressão de ter pessoas que não estão saindo, então estavam dificultando algumas coisas. E, ao mesmo tempo, elas também seguiram essa linha da produtividade, porque se todo mundo está fazendo, desculpa, mas mesmo essas pessoas vão olhar, eu quero ser produtivo também. E eu acho que essas pessoas são muito mais afetadas, porque, não sei se vocês consideram isso, mas essas pessoas, além de elas estarem já na antiga rotina, elas vão tentar seguir uma nova rotina, elas vão tentar seguir essa coisa de, eu tô no ônibus, eu vou escutar um audiobook. Tô limpando, eu vou ter que escutar um podcast, porque eu preciso estar aprendendo alguma coisa o tempo todo.
E, cara, eu assisto um vídeo ontem, eu já não lembro. Eu li um livro no começo da pandemia, eu não lembrava, eu lembrei porque vocês estavam falando. Então é muito complicado. Eu só queria agregar isso mesmo, foi o que me veio à cabeça, eu decidi falar. Obrigada. Nossa, isso porque assim, realmente a gente analisou muito e discutiu muito os efeitos do isolamento, né, e tal. Mas tem um efeito pior ainda, que é a pessoa não ter sequer, eu não digo nem privilégio, eu digo direito resguardado de você poder ficar em casa para se cuidar em meio a uma crise sanitária, sabe? Tipo assim, é um negócio que a gente meio que passou e por estar vivendo isso e tal, meio que a gente naturalizou, entre várias aspas. Mas toda vida que a gente para pensar sobre, cara, isso é um absurdo, sabe? É um absurdo. Eu sou daqui do Ceará, né? Em Fortaleza, a prefeitura achou muito inteligente reduzir a frota de ônibus na época da pandemia, sabe? Qual que é o sentido disso? E aí eu lembro que teve uma pesquisa, eu não lembro qual foi a instituição que fez a pesquisa, ou se foi, acho que foi uma pesquisa sobre o comportamento dos jovens na pandemia, que muitos jovens, assim, estavam cagando para isolamento social, sabe, máscara e tudo mais. E aí os pesquisadores, né, foram lá tentar entender, mas por que, gente? Você não sabe? Tem uma pandemia acontecendo. Assim, olha, eu vou trabalhar de segunda a sexta normalmente. Os ônibus estão lotados normalmente. Eu estou ganhando menos. O meu irmão que ia para a escola está ficando em casa agora, então a casa está muito mais cheia, muito mais zoadento, muito mais estressante. Aí, tudo está a mesma coisa ou pior. E eu não vou nem poder sair, sabe? Assim, eu sei que é uma lógica complicada, mas assim, se a gente for parar para tentar, sabe, compreender, é difícil você colocar assim sobre um julgamento, tipo, a pessoa ali negacionista, tá negando a pandemia, às vezes nem é, às vezes ela tem consciência, mas tipo assim, a vida já tá uma desgraça, sabe? Então assim, é prudente que você cobrar, claro que no ponto de vista sanitário sim, né? Mas assim, eu acho que a gente também tem que ter um distanciamento para não fazer um julgamento moral, porque para muitas pessoas a vida continuou tão ruim quanto e muito pior, né? Na maioria das vezes. Então, se a vida tava uma merda mesmo, vou continuar indo para, sei lá, para as baladas, saindo e tal. Então, é, é um pouco isso que eu acho que também a gente precisa analisar enquanto estudantes de psicologia, profissionais de psicologia, para não fazer um julgamento moral das coisas, né? Assim, porque às vezes a gente pode deslizar para um moralismo, né? Tipo, você não entende, você é uma pessoa ruim e tal. E aqui eu não estou dizendo daquele cara, daquelas pessoas que são abertamente negacionistas e que dizem, foda-se e tal, mas tem pessoas que estão no meio de toda essa desgraça e estão tentando sobreviver da forma que elas conseguem. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é tentar fazer uma análise concreta da realidade dessas pessoas para não fazer uma análise moralista, né? Então, um pouco isso que eu queria comentar com base nessa última fala da Mayumi, né? Isso. Até porque quem era. Ai, ó, o José Eduardo quer falar. Até porque também quem estava sendo marginalizado continuou sendo mais marginalizado, né? Quem não tinha acesso às coisas básicas continuou não tendo acesso às coisas básicas. E se intensificou, na verdade. Exato. José, você consegue falar agora? Consigo. Oi, gente. Eu peguei a discussão aqui para o final e, nossa, achei o que vocês estão falando muito necessário, muito legal tudo isso. Legal não, né? Mas muito legal que a gente esteja debatendo isso, dando voz para essas questões. E sobre essa última fala, eu achei
mais interessante ainda, porque como profissionais da psicologia, a gente por vezes acaba, profissionais, estudantes, enfim, a gente acaba se atendo muito à militância, a gente sabe de que algumas coisas acarretam em sofrimento psíquico, portanto a gente faz parte do nosso papel intervir, estar engajado nisso, e por vezes a gente pode acabar assumindo uma posição de enquadrar todas as pessoas que continuam vivendo como era antes, ou, de novo, como vocês falaram, talvez até um pouco pior, enquadrar todo mundo como negacionista, como, enfim, que seja uma pessoa que está decidindo. E, por vezes, a pessoa só está quase se afogando e a última coisinha que ela consegue se segurar é ver os amigos na sexta-feira, depois de trabalhar exaustivamente. E, enfim, a gente não pode tratar da mesma forma que a gente trata, sei lá, pessoas que têm o privilégio, a oportunidade, o direito de estar se isolando e optam por não fazer o isolamento, porque dificilmente elas vão morrer por terem acesso a recursos melhores. Não dá para colocar no mesmo balaio das pessoas que estão fazendo coisas que, sanitariamente, falando do ponto de vista sanitário, é tão errado quanto, mas por outros motivos vem de uma subjetividade, de um lugar muito diferente. Eu acho muito importante isso que vocês estão falando e a visão que vocês estão passando. Porque é por isso que eu gosto de materialismo histórico, gente. Porque, assim, quando a gente analisa assim, a aparência, né, a coisa formal, tipo assim, o jovem da periferia que aglomera fazendo uma festa é tão culpado quanto aquele negacionista, porque a coisa aparece assim, mas, cara, o conteúdo é completamente diferente, sabe? E são contextos totalmente diferentes. Então, assim, não dá para por esse aspecto formal, né, assim, do ponto de vista sanitário, tomar como iguais, né? Você tem que fazer a análise concreta da realidade concreta. Então, assim, quais são os motivos que levam cada um a fazer o que estão fazendo, né? Os motivos são muito diversos, né? Então, não é a mesma coisa, está longe de ser a mesma coisa. E quando a gente junta tudo, né? Aí a gente desliza realmente para uma análise moral, né? Não sei, alguém gostaria de fazer mais alguma fala? Senão acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. Foi um debate muito legal. A hora é agora. A hora é agora, hein, pessoal? Última chance. Bom, acho que as pessoas já estão agradecendo. Então é isso, a gente enviou os formulários. Quero agradecer também a presença do DSRF, de novo nessa mesa, ter feito esse debate em conjunto com a gente, foi muito legal. E é isso, a gente espera vocês na próxima palestra. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Assim. Eu realmente, cada vez mais, eu tenho gostado mais de conversar do que de ficar, sei lá, sendo palestrinha, sabe? Então espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, né, da conversa. Ah, eu gostei também. Nossa, é muito melhor assim, não fica aquela coisa engessada, dados, referências. Referências da minha cabeça, amor. Vozes da minha cabeça, minha análise. Olha só, já conseguiu mais um seguidor no Instagram. Então é isso. Aquelas, né? Eu ia perguntar, e como é que ficou a tua saúde mental com o Instagram lotado? Nossa.
Não, assim, eu vou dizer, agora eu vou desabafar, gente. Não, gente, é porque, assim, eu não dou conta, sabe? Eu não dou conta de dar conta, sabe? Assim, cada vez mais eu tenho aceitado que eu não consigo dar conta de estar naquele Instagram direto. E às vezes o pessoal fica chateado, porque diz assim, eu te mando mensagem, eu mandei e-mail. Mas, gente, não dá, é por dia, é muita coisa, eu não consigo acompanhar, sabe? E aí, de verdade, assim, não é porque eu não queira responder, não é porque eu estou fazendo doce, nada disso, é porque é muito difícil. E eu realmente nem imaginava que fosse, sabe, assim, ter a proporção que teve e tal. Então, e sou eu sozinho. E aí, Eu no achava meio que de. tinha mais gente no Saúde Mental Crítica. Ai, quem dera. Quem sabe se tivesse um apoia-se assim futuramente para ter mais gente, mas é só eu. Aí tem gente que fala assim: eu vou sair mais quantos? Só eu aí. Meu Deus, como é que tu dá conta? Não dou. E eu acho que o teu Instagram e tem mais alguns outros que eu vi que tem essa proposta mais crítica, assim. Porque senão o resto é só aqueles perfis de você sabe o que é. É, falando obviedades. Daí é. Daí vem uma proposta diferente e acaba que demanda, né? Mas a gente espera que cada vez mais isso se sociabilize, né? Que todo mundo comece a ter essa percepção mais crítica sobre a realidade. Exato. Gente, foi um prazer. Prazer por E nós. obrigado pelo espaço para fazer esse desabafo aqui. Acho que é isso. Ficou 32 pessoas, guerreiras. Então, até mais. Qualquer Até coisa, tamo mais, aí. pessoal. Tchau, Tchau. tchau.